Ok. Bom dia, terceiro ano A e terceiro ano B. Espero que vocês estejam bem. Eu passei por uns apertos aí, mas graças a Deus estou aqui viva, contando vitória. E retomando as nossas aulas de biologia, ok? Parabéns, viu, Pi? Malcriada logo no início, mas depois explicou o porquê da malcriação, não foi? Como eu coloquei lá, muita saúde, muita paz, viu? Muita presença divina na tua caminhada, que tu possas alcançar tuas metas. Bom, vamos lá, gente. Vejam só. Nós paramos nossas últimas aulas de biologia na parte de evolução, que eu tinha até enviado um último vídeo desse canal sobre uma parte introdutiva de explicação sobre a evolução biológica, certo? E ficou pendente justamente o exercício que eu mandei para vocês no grupo, certo? E agora a gente vai fazer essa correção. À medida que eu vou fazendo a correção, eu vou explicando alguma coisa e vai refrescando a memória de vocês, porque isso aconteceu antes do recesso, não é isso? E essa parte de evolução a gente está dividindo, ou na verdade eu dividi em duas etapas. A primeira etapa, a parte introdutiva, que fala como surgiu a evolução biológica, certo? E a segunda etapa vai abordar as teorias dos evolucionistas que se destacaram nesse ramo da biologia, ok? Então aqui a gente com esse exercício vai finalizar a primeira parte. Em seguida a gente vai para a segunda parte, que são as teorias dos evolucionistas da época e os que está, no caso, até hoje, valendo como evolução biológica. Em seguida, se Deus quiser, a gente vai para a parte de ecologia e genética para a gente fechar nosso ano letivo, ok? Então, vamos lá. Peguem aí a ficha ou caderno, se vocês imprimirem e colocarem no caderno, ou também, se vocês copiaram, né? Lembrando, ficou acordado com o pessoal da equipe gestora que a gente precisa mandar ou enviar menos questões para vocês, para não ficar tão cansativo. Como esse conteúdo foi abordado antes do, como é que se chama, do recesso e, portanto, eu enviei mais conteúdo, então eu precisei colocar mais questões dessa vez para poder abordar o que foi explicado, o mínimo necessário. Mas o próximo exercício de fixação eu vou colocar menos questões, tá? Então, não fiquem chateados, é só dessa vez que eu tô mandando 10, mas na próxima eu vou colocar menos questões, certo? Eu vou estar direcionando meu olhar para a câmera do computador para poder estar conferindo com vocês que eu não imprimi a folha, ok? Então, vamos lá, eu tô sem impressora em casa. Primeira questão, certo? Diz aí, ó. Quando falamos em evolução ou evolução biológica, referimos-nos às mudanças que os organismos sofrem através do tempo. E isso é a mudança, como eu já falei, é uma mudança que não ocorre no estalar de dedo ou de um dia para a noite, é ao longo de anos, certo? Que ocorre a evolução das espécies de seres vivos. Diversos pesquisadores tiveram ideias evolucionistas. Outros, no entanto, acreditavam que organismos eram imutáveis, ou seja, fixos, aquela ideia criacionista do fixismo. Nada poderia mudar. A gente nascia de um jeito, a gente, quando eu digo assim, uma espécie, nascia de um jeito e morreria assim todo o tempo e não iria haver nunca mutação, mudança, certo? Todos os nomes abaixo se referem a evolucionistas, ou seja, a cientistas evolucionistas, exceto, dentre as opções aí, que a gente não pode considerar como um cientista evolucionista, é Aristóteles, certo? Aristóteles é um cientista, na verdade é um filósofo, mas que teve isso, contribuiu, no caso, com as ciências, mas em outras áreas, não na área de evolução, certo? Então, Lamarck é um cientista evolucionista, Darwin também é, e o Wallace também é. O Wallace não é tão conhecido como Lamarck e Darwin, mas também teve sua contribuição dentro dessa área, ou deu, na verdade, sua contribuição nessa área da biologia, que é a evolução biológica, certo? Então, Lamarck, Darwin, Wallace, ok, correto. Então, quem não contribuiu foi Aristóteles. Aí vocês vão lá e marcam a letra D, opção D, espero que vocês tenham marcado. Segunda questão. Sabemos que Jean-Baptiste Lamarck, que é o nome completo de Lamarck,
foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam o meio poderia de alguma forma influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas, porque ele errou, por isso que ele não ficou considerado como o pai da evolução biológica, porque embora ele tenha sido o primeiro cientista a ter as ideias evolucionistas, mas ele teve algumas teorias que não estavam coerentes, certo? Então, apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva. Aí, marque a alternativa que indica os 2 pontos principais da teoria que ficou conhecida por lamarckismo. Então, as 2 principais teorias ou afirmações de Lamarck com relação à evolução biológica são as que eu vou dizer agora há pouco e que vocês podem dizer, oxe, a professora não explicou isso. Realmente, essa parte de teoria, eu me precipitei e coloquei essa questão, mas depois que eu vi que eu coloquei, eu disse, agora vai, agora já tirei, já mandei mesmo para o grupo, não tem mais como tirar. Mas essa parte daí a gente vai ver com mais detalhes ainda quando a gente estiver vendo a parte das teorias dos evolucionistas, que é justamente a segunda parte sobre evolução. Mas já vou me precipitando e dizer que Lamarck, ele se destacou com relação à sua teoria na opção D, certo? D de dado, onde diz aí, ó, lei da herança dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso. Lamarck, ele defendia que, por exemplo, na África, eu acho que vocês já viram que há umas mulheres que usam as argolas no pescoço. E o uso contínuo dessas argolas faz com que o pescoço dela fique mais longo. Aí o que é que Lamarck defendia? Que esse pescoço delas, que se tornou mais longo, iria se passar, essa característica de pescoço mais longo iria passar para os seus descendentes. Coisa que não é correto geneticamente falando, certo? Ou a questão de biologicamente falando. As características vão surgindo de mutações que ocorrem ao longo dos anos e não por um hábito que a mãe teve na sua vida de usar um acessório e aí adquirir uma característica corpórea que vai passar para o seu descendente. Então, isso aí ele errou, certo? Mas ele defendia isso. Outra coisa que ele falava era da lei do uso e desuso. Quanto mais a gente usa um órgão, mais a tendência de você passar aquela característica para o seu descendente. E se você também não usa, aí aquela característica vai acabar, coisa que não é lógica, certo? Então, o que Lamarck defendia era justamente essa lei dos caracteres adquiridos e a lei do uso e desuso. Então, essa seria a opção, certo? Que eu vou explicar com ainda mais detalhe nessa segunda parte de evolução, onde fala das teorias que vai estar abordando justamente essa teoria dele, certo? Terceira questão, aí sim, só foi essa mesmo que eu vi que eu não tinha explicado. As outras está tudo ok. Terceira questão agora, tá? Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marque a alternativa incorreta. Fósseis, como tem lá na apostila, que eu já expliquei, é uma das evidências biológicas e, na verdade, é a evidência biológica mais forte, certo? Porque é o que deixa lá registrado mesmo nas pegadas que deixavam os dinossauros, outros seres vivos, no solo ou em paredes, dentes, ossos. Então, todos esses registros são chamados de fósseis e esses são os mais fortes indícios dentro da área de evolução, certo? Aí diz, marque sobre os registros fósseis a alternativa incorreta, ou seja, errada sobre eles. Para não me alongar na correção, eu vou só já direto para a opção. Embora, se alguém ficou com alguma dúvida com relação à resposta, se tinha marcado alguma outra e não está entendendo, vocês podem me recorrer a mim no privado que eu tiro a dúvida, ok? Então, a incorreta aí é a letra B de bola. Diz aí, ó. Através dos fósseis, é possível observar claramente a evolução da espécie, pois
não há falhas no registro fóssil. Há falhas sim, gente. Então, nada é perfeito nesse mundo, né? Até o próprio Jesus não foi perfeito diante da humanidade. Então, pode acontecer falhas nos registros de fósseis, ou seja, nas pegadas, nos dentes deixados, nos ossos e demais? Pode sim. Então, não há 100% de clareza com relação aos registros fósseis, ok? Então, seria a letra B de bola, a terceira questão. A quarta questão, e na verdade eu botei aí como quinta, não foi, gente? Até então, no caso, não foi 10 questões, foram 9, né? Então, a quarta, que está marcada aí como quinta, diz: órgãos que exercem as mesmas funções em espécies diferentes, mas que possuem origem embrionária distintas, e órgãos ou estruturas atrofiadas sem função evidente, são chamados respectivamente, isso tem lá na apostila, e isso também eu expliquei, certo? Isso que eu digo é o quê? Os órgãos análogos a gente tem entre os registros, os vestígios, deixa eu dizer com mais clareza, entre as evidências biológicas, tá lá homólogos e análogos, ou seja, os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Os homólogos são órgãos que têm a mesma origem embrionária dentro de um processo evolutivo, veio de um mesmo embrião que ao longo dos anos foram evoluindo, certo? E que pode ter ou não a mesma função para uma espécie ou não quando ele se desenvolver. Já os órgãos análogos, eles não têm a mesma origem embrionária, ou seja, não veio de um antepassado comum, mas que tem a mesma função no seu dia a dia. É o que está justamente acontecendo nessa ilustração aqui, ó. Nessa ilustração, na quinta questão. Na quinta questão, eu já estava indo para a sexta. Na quinta questão, diz aí, ó, quando os órgãos eles têm distintas ou diferentes origens embrionárias, mas mesma função, podem marcar sem sombra de dúvida que são órgãos análogos, como eu acabei de explicar agora há pouco. E todos os órgãos que são considerados atrofiados, que indicam vestígios, mas que não têm mais nenhuma finalidade, também podem marcar com toda a confiança que são órgãos vestigiais. Um exemplo em nós, seres humanos, de órgãos vestigiais, que eu já falei até na explicação de aulas passadas, é o nosso apêndice vermiforme, ou seja, aquela pontinha que a gente tem quase que o tamanho de um dedo no intestino grosso, certo? Que hoje em dia não tem mais utilidade para a gente, mas que já deve ter ajudado no processo nosso de digestão. Mas hoje está como um órgão vestigial, ou seja, indicando que a nossa espécie, o ser humano, evoluiu e que não utiliza mais esse órgão, certo? Então são chamados de vestigiais. Embora haja também o apêndice vermiforme em outros mamíferos e que ainda é utilizado, mas na nossa espécie não tem mais utilizado, ficou só como um órgão vestigial. Então, resumindo, a questão 5 vocês podem marcar sem dúvida a letra, ou se já marcaram, melhor ainda, a letra D de dado. Tô vendo que tá dando muito aí D de dado, né? Vamos agora para a sexta questão, que na verdade seria a quinta, né? Que eu errei na numeração aí. Nessa quinta, vocês vão ver duas asas aí. Uma asa de um inseto e uma asa de uma ave, certo? Essa ave, ou essas asas, na verdade, essas duas asas, elas têm a mesma função. Vai ajudar para quê? Para o inseto dar o seu voozinho, ou a ave também dar um voo mais longo, certo? Então, elas têm a mesma função, proporcionar o voo desse inseto e dessa ave. Mas eles têm o mesmo ancestral comum? Não. Podem ver que a anatomia de um é diferente da anatomia do outro, e que eu coloquei lá na apostila até, como eles são parecidos, os ossozinhos dentro do processo anatômico, quando tem a mesma origem embrionária. E vocês veem aí, do ponto de vista anatômico, que eles não têm semelhança quanto à anatomia, embora tenham a mesma função. Aí diz: sobre as estruturas locomotoras acima representadas, podemos afirmar que são o quê? Com certeza, são estruturas análogas, porque têm mesma função, mas possuem origem embrionária diferente. Ok? Mais uma vez aí deu a letra D de dado. Então,
na letra D de dado é que fala, eles têm diferente origem embrionária, mas possuem a mesma função. Aí agora vamos para a sexta questão que eu coloquei como sétima. Dentre as evidências evolutivas, qual é a considerada a mais importante, a mais forte? Eu já disse até agora há pouco. Dentre as evidências que tem, registros fósseis, adaptação, órgãos homólogos e análogos, moléculas, a parte de moléculas, tem um nomezinho assim, a evidência molecular, certo? A mais importante de todas essas evidências são os registros fósseis. Então, a resposta daí seria registros fósseis. Por quê? É o que mais claramente a gente vê, embora possa acontecer falhas, como a gente já viu anteriormente, pode vir chegar a ter um registro com falha, faltando um pedaço de um osso ou de um dente, ou a pegada não ficou tão precisa de um ser vivo que habitou determinado tempo. Então, mas ele é o que ainda dá com mais segurança condições aos cientistas de perceberem que houve ancestrais que evoluíram e que chegou à espécie que existe nos dias atuais, ou que deixou de existir também, certo? Então, a resposta daí da evidência mais forte e mais importante são os registros fósseis, como resposta. Oitava questão está aí, mas no caso seria a sétima, qual cientista teve o mérito de ser considerado o primeiro a ter ideias evolucionistas? Vejam, quando a gente falar ou quando vocês ouvirem no Enem, ou em outro concurso, em evolução biológica, esse conteúdo vocês vão logo relacionar a 2 cientistas ou 2 evolucionistas, embora tenha também o Wallace e outros que contribuíram. No entanto, os que se destacaram foram Lamarck, e o que ficou mais conhecido e considerado o top de linha, ou seja, o que é aceito até os dias atuais, foi Charles Darwin, certo? Então, Lamarck, diz aí, qual cientista teve o mérito de ser considerado o primeiro a ter ideias evolucionistas? Lamarck foi o primeiro cientista a ter ideias evolucionistas, ou seja, ele saiu daquela condição de cientistas anteriores que eram fixistas, ou seja, de dizer que, ou criacionistas, tanto faz dizer criacionistas ou fixistas, viu? São aqueles cientistas que diziam que um ser vivo em todo o planeta, em toda a Terra, sempre, em nenhum momento, irá mudar. Vai nascer daquele jeito e morrer daquele jeito, sem sofrer nenhuma mutação, nenhuma alteração. Então, ele já teve essa ideia de que Lamarck, viu? Foi o primeiro cientista evolucionista que passou a achar que os seres vivos, ao longo dos anos, evoluíam. Ou seja, podiam surgir novas características neles, certo? E passar para os seus descendentes. Então, quem teve esse mérito foi Jean-Baptiste Lamarck, ou simplesmente Lamarck, na 8ª questão. 9ª questão, que seria a 8ª, já diz. No entanto, devido aos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos, qual cientista é considerado o pai da evolução até os dias atuais? Charles Darwin. Charles Darwin, devido às suas viagens a quase todo o planeta Terra em torno, devido aos estudos que ele fez, aliás, de ter recolhido materiais e ter feito durante um período de tempo de 7 meses, muitos estudos dentro do que ele recolheu e do que ele vivenciou. Então, ele ficou com uma bagagem muito grande de informações e foi selecionando o que prestava, ou seja, o que era coerente dos cientistas anteriores, como Lamarck, Wallace e outros, e formou ou montou seu livro, certo? E que até hoje é base para a evolução biológica, certo? Até os dias atuais. Então, quem é o considerado o pai da evolução biológica é Charles Darwin, ok? Resposta da 9ª questão, Charles Darwin. 10ª e última questão, que na verdade seria a 9ª, diz: a camuflagem e o mimetismo, que são características da evidência biológica chamada adaptação. Adaptação é uma frasezinha, na verdade é uma palavra muito forte dentro da evolução biológica, viu, gente? Então, adaptação, que é uma evidência biológica, tem como exemplos camuflagem e mimetismo. Aí diz: em qual delas o ser vivo é confundido com o meio ambiente?
protegendo-se do predador. Camuflagem. Na camuflagem é que os seres vivos, eles se assemelham ao meio ambiente para poder se proteger da presa, não capturá-lo. Como exemplo, a gente tem o camaleão. O camaleão, ele muda de cor, né? Então, o camaleão é um exemplo de ser vivo que realiza a camuflagem. Ele se assemelha ao ambiente onde se encontra para se proteger do predador. Já a resposta dessa décima, que seria a nona questão, é camuflagem, tá? Só que para refrescar a memória de vocês, e o que seria o mimetismo, que está lá também na apostila? Já o mimetismo seria o quê? O ser vivo se assemelhar a outro ser vivo, também buscando o quê? Se proteger da presa, certo? Então, na camuflagem, o ser vivo busca se assemelhar ao meio ambiente. No mimetismo, o ser vivo busca se assemelhar a outros seres vivos. Por exemplo, tem borboletas que são muito parecidas com outras espécies de borboletas. Então, elas buscam ficar próximas delas para se assemelhar a elas e assim se proteger dos predadores, ok? Então, a resposta da décima, que seria a nona questão, é camuflagem. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com a correção. Espero que vocês também tenham respondido antes de estar escutando essa videoaula aqui, essa aula de correção, e que tenham, no caso, acertado uma boa quantidade de questões, certo? Mas se ficou, como eu falei, alguma dúvida, se vocês tiveram alguma dúvida com relação a alguma questão, recorram lá no meu privado, que com certeza, assim que eu visualizar, eu vou tirar essa dúvida, beleza? Então, continuem se cuidando, se protegendo, fiquem com Deus. Abraço e cheiro no coração de cada um.